Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos entrar na sua casa, pela sua rádio, pela nossa rádio, Rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Hoje nós vamos ver um capítulo que eu sou apaixonado. E é interessante que nós vamos ver o culto doméstico do lar. E a data me chamou muita atenção, 16 de dezembro de 1948. E no ano passado, 16 de dezembro, nós estávamos completando 9 meses do culto do Evangelho, todos os dias por causa da pandemia. Então, às vezes, tem datas que nos chamam a atenção, tem datas que são marcantes para todos nós. E o tema, André, é culto doméstico do lar. Antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos ouvintes, rogando a Jesus, rogando aos benfeitores amigos, que possamos ser fidedignos e estarmos à altura de fazermos um programa homenageando, lembrando histórias de Chico Xavier. É uma responsabilidade muito grande falarmos com fidelidade deste grande vulto que deixou tantas saudades no meio espírita, no meio cristão, no meio da humanidade. Nós vamos ver que é uma história que aconteceu em 16 de dezembro de 1948. Explicando-se com singeleza e segurança pelo lápis de Chico Xavier, assim se expressou Cassimiro Cunha sobre o culto doméstico do Evangelho. E aqui nós vamos ver então essa poesia. Nós vamos ler cada estrofe, vamos comentar um pouco, para nós vermos a importância do culto doméstico. Começa Cassimiro Cunha. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Antes de nós falarmos desta poesia, eu e o meu pai estudamos no ano que passou, e já está disponível no canal da TV A Caminho da Luz, o livro Obreiros da Vida Eterna, que contam alguns casos de desencarne. E há um caso lá de Dimas, que era espírita, e ele chegou um pouco perturbado no mundo espiritual, porque não cultivava dentro do lar o Evangelho. E isso fez com que a família não compreendesse a desencarnação, não compreendesse Jesus nos momentos de dificuldades. Então me chamou muita atenção o caso de Dimas. Dimas e Fábio eram espíritas. E Adelaide, mas Adelaide ela já conseguiu romper os liames sozinha. Então já é um outro espírito. Agora, Dimas e Fábio se destoaram por conta disto. Fábio fazia o Evangelho, convidava os filhos a participarem, falava de Jesus. Dimas, ele era um bom espírita, ele era um bom companheiro, um bom ceareiro, mas dentro de casa ele esqueceu desta regra básica do Evangelho. Outra coisa que nós convencionamos também, o Evangelho tem que ser feito uma vez por semana. Não, isso daí é nós reduzirmos a importância do Evangelho. Eu me lembro, querido Sérgio, uma história que se passou do Chico com o Dr. Elias Barbosa, um psiquiatra lá de Uberaba. E chegou um determinado momento, a esposa do Dr. Elias, o próprio Dr. Elias, ouvia em casa barulho e não sabiam o que era. E foram perguntar para o Chico. Então o Chico disse: olha, Elias, como você atende pessoas com problemas, a sua profissão é lidar com o problema mental das pessoas, você acaba atraindo os obsessores ou os doentes espirituais que acompanham os doentes físicos, pela lei da afinidade. Então, é muito comum você ouvir isso na sua casa.
É necessário você fazer todos os dias o evangelho no lar, um evangelho curto, só você e a sua esposa, e um dia por semana fazer um evangelho maior no tempo. Mas é importante você fazer todos os dias uma prece, a leitura do evangelho e tomar água fluidificada. E conta o Dr. Elias Barbosa que depois que ele começou a fazer isto, ele nunca mais teve problema com os espíritos acompanhando o lar. Então, às vezes, a gente deixa muito simplista. O evangelho, faz o dia que quer, faz a hora que quer, tem dia que põe a água, tem dia que não põe, tem dia que participa mal-humorado, tem dia que participa como obrigação. Não, está tudo errado. O evangelho no lar é a oportunidade que nós temos, como Cassimiro Cunha disse na sua primeira estrofe, de abrirmos o nosso coração para a família, para o nosso anjo da guarda, para os mentores espirituais, para os companheiros do centro espírita que estão do outro lado. E no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, nós vimos um caso de uma personagem que estava encarnada, o seu marido já estava no mundo espiritual e ali era um pronto socorro para a espiritualidade pelo amor que ela colocava quando realizava o evangelho no lar. É muito sério. Interessante também, e fez lembrar a história de João Nunes Maia, conhecido como Tio Nunes, que recebeu a fórmula da pomada do vovô Pedro. Ele conta uma história muito interessante, que a casa dele não estava nada bem. Ele vai ao Chico, e o Chico aconselha ele fazer o evangelho algumas vezes por semana. Que era para ele reunir os familiares e alguns amigos que quisessem participar. E assim foi por quase um ano. Quando chegou quase um ano, o tio Nunes foi à casa do Chico, comentou com ele: Chico, nosso culto do Evangelho vai completar um ano. E ele disse: olha, os amigos espirituais estão dizendo que é para você comemorar nesse dia, que um feito muito importante vai acontecer na sua casa. Então o tio Nunes foi, contou para todo mundo. No dia que completou um ano, estavam todos reunidos, todos felizes. Alguém fez até um bolo para comemorar no final. Só que o tempo foi passando, a reunião terminou, comeram o bolo e não apareceu nada de diferente. E eles ficaram assim, um pouco intrigados. Será que o Chico se enganou? Será que o Chico ele não leu direito a mensagem dos espíritos? Cada um foi embora. E o tio Nunes conta que as pessoas saíram até com uma certa, poderíamos dizer, decepção. À noite foram todos dormir. Tio Nunes conta que demorou para dormir. Era o tio Nunes, a esposa, a filha estava no outro quarto. E aí veio o grande dilema. Ele acorda de madrugada e percebe que uma corrente de vento estava vindo pelo corredor. E ele lembra de ter fechado a janela. Ele levanta, quando ele vai ver, a luz estava acesa, a janela estava aberta, e ele começou a perceber que alguém havia invadido a sua casa. Ele ficou preocupado. Tio Nunes foi garimpeiro, e ele tinha 2 pedras preciosas na sua casa, uma de um valor incalculável. Segundo ele, estava guardando para a formatura da filha, para os estudos, que era muito caro. E ele então tinha essa joia e tinha uma outra joia de menor valor que ele também encontrou no garimpo. E ele então foi direto para ver as joias. E curiosamente as joias haviam sumido. Eles entraram no quarto da filha, a filha estava dormindo, não se apercebeu de nada e eles foram embora. Então o tio Nunes voltou no Chico. E lá no Chico contou: Chico, olha, você falou que nós ia ter uma surpresa, mas acabou sendo uma surpresa desagradável, porque eu tinha 2 pedras preciosas, eles roubaram. E o Chico falou: então, meu filho, você ganhou, foi um grande presente. Mas como, Chico? Olha, aquela pedra preciosa, que tinha um valor incalculável, era uma pedra que tinha quase 100 espíritos acompanhando aquela pedra há muitos séculos. Eram espíritos que se degladiavam entre eles para saber quem ia ficar com aquela pedra. Todos esses espíritos estavam na sua casa. Com o culto do Evangelho,
A maioria foi entendendo a mensagem, foi se modificando, foram percebendo que aquilo não tinha valor nenhum. Mas mesmo assim, na sua casa ainda ficou mais de 10 espíritos apegados àquela joia. E eram eles que estavam atrapalhando a sua vida, a vida da sua esposa, da sua filha. E os espíritos acharam para o bem que para você ter um pouco de paz, eles teriam que levar aquilo embora, para que você pudesse ter paz na sua casa. Então, meu filho, você ganhou, foi um grande presente na sua vida. E olha que interessante, querido Sérgio, que levou 1 ano, 90 espíritos aproximadamente foram amparados e aceitaram ajuda, mas 10 não aceitaram, porque às vezes os espíritas pensam, vamos fazer o evangelho 1 mês e já resolveu o nosso problema. Veja, eles fizeram 1 ano inteiro e a alternativa foi arranjar algum ladrão que intuitivamente entrou ali. Se não fosse isso, esses espíritos estariam mesmo, porque às vezes as pessoas falam assim, eu faço o evangelho, a minha casa está do mesmo jeito. Não é tão simples assim, faz o evangelho e já resolve os problemas. E é interessante que nós tivemos depoimentos muito marcantes com referência ao ano passado, que fizemos o culto do evangelho. Tem pessoas que nos acompanharam todos os dias. E não é 1, 2, não é uma dezena, são centenas de pessoas que acompanharam o evangelho todos os dias. Foi o programa de maior audiência que nós tivemos no ano passado. Então nós percebemos que muitos deles relataram que tinham dificuldade de fazer o culto do evangelho, muitos deles não conseguiam fazer sozinho e encontraram no lenitivo da nossa casa, que abrimos para os amigos e para os irmãos de ideal, podermos fazer juntos e em pensamento o culto do evangelho. Para nós darmos continuidade nessa mensagem, eu vou lembrar que Chico Xavier dizia que quando o culto do evangelho é feito numa casa, com fé e com amor, todo o quarteirão recebe a luz daquele evangelho. Quando o culto do evangelho é feito num apartamento de um prédio até 16 andares, todos os andares são beneficiados com as bênçãos que acontecem naquela casa, naquele apartamento. Então, André, nós percebemos o quanto o culto do evangelho é importante, sem contar que pelas mãos de Chico Xavier recebemos aquele livro fantástico de Sinéio Lúcio, relembrando com o tema Jesus no Lar, relembrando as primeiras reuniões que Jesus fazia do culto na casa de Pedro. São 50 evangelhos que Jesus participou. Vamos então dar continuidade, o André já comentou a primeira estrofe, a segunda diz assim, onde a língua tresloucada dirá cega e caronia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. Veja, André, que coisa interessante, trocarmos as televisões com aqueles programas de novela, de jornais sensacionalistas, pelo culto do evangelho, tirarmos a língua ferina das conversas indesejadas para trazer à baila a mensagem do evangelho. E ele diz que quando isso acontece, são flores luminosas que alegra todo o ambiente. Sem dúvida, o evangelho alegra, mas o evangelho bem feito, não aquele evangelho obrigado, vamos fazer porque hoje é o dia, e todo mundo vai mal-humorado para a mesa, a pessoa sai da televisão, sai do telefone, do computador e vai triste. Não, está errado. O evangelho ele tem que ser feito bem feito. Como é que faz bem feito? Com amor, com carinho, ouvindo a mensagem do evangelho, na hora de uma prece colocar sentimentos no que está falando, fazendo. Se nós pudéssemos, querido Sérgio, nós falaríamos do evangelho umas 2, 3 horas, porque realmente falar do evangelho no lar é uma alegria. Dando continuidade, no lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão.
Como é bonita essa mensagem. Por quê? Porque ela retrata para todos nós a transformação das trevas para a luz que ocorre quando nós fazemos o Evangelho. Porque nós vamos tirar aquele tempo que as nossas conversas são inadequadas dentro do nosso lar para substituir por aquela luz da mensagem de Jesus. Eu confesso que nós temos a página, na verdade não é uma página, nós temos um telefone do WhatsApp, da TV A Caminho da Luz, com quase 4.000 pessoas, que não é também um grupo, é uma lista de transmissão, e as pessoas vão se comunicando conosco. Nós temos depoimentos fantásticos de pessoas pensando no suicídio, de brigas familiares, lares em desarmonia, que começaram a participar do culto do Evangelho e acabaram encontrando o lenitivo para suas almas. Não só isto, o que eu vejo também de muito importante é o número de crianças que ouvem o Evangelho, que se não fosse o Evangelho, às vezes só os pais não fariam. Nós temos uma quantidade, as crianças fazem desenhos, os pais mandam, os avós mandam. A minha própria sogra, por exemplo, ela mora sozinha, então de vez em quando vai fazendo um rodízio dos netos dormindo com ela. E todas as noites ela coloca os netos para assistir o Evangelho. Se não fosse isso, os netos não fariam em casa o Evangelho no lar. Então, é importante o Evangelho, para as crianças também. É de criança que nós vamos falar de Jesus, de amor, e aí vem a criança, faz caricatura minha, tua, da Graziela, da Carol, da minha mãe, e é uma festa, a criança manda áudio e cobra os pais ou os avós para no outro dia assistirem de novo. Então, é uma responsabilidade moral o Evangelho. É uma responsabilidade que talvez nós não temos ideia do ponto de vista físico e espiritual, o quanto que o Evangelho pode modificar, não a curto prazo, de hoje para amanhã, não, mas a longo prazo, o benefício que pode gerar. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso, que entende, respeita e espera. É o amor que faz com que compreendamos e esperemos o tempo do outro. Nós vivemos num mundo que tudo é para ontem. É o trabalho, é a correria, o dinheiro, são as contas, é aquela loucura do nosso dia a dia. E de repente nós vemos que o lar, ele mudou muita característica. Na época do Chico, antes da época do Chico, nós tínhamos os lares com conversas, de domingo, almoços em família, havia um respeito pelo pai, um respeito pela mãe. Hoje, nós vimos que muitos valores precisam ser resgatados. Hoje, no lar, é regado por xingamentos, por brigas e até por agressões. Filhos batendo em pais, pais espancando os filhos. Então, nós precisamos fazer com que o amor, de modo soberano, impere nos lares. O amor, o respeito, a cumplicidade, a partilha, o se colocar no lugar do outro e o Evangelho no lar, neste sentido, tem um papel principal. Continua falando para todos nós, a mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar, todos disputam contentes a glória do verbo dar. É interessante que quando nós começamos a fazer o culto do Evangelho, que nós estamos fazendo todos os dias, nós percebemos que o quanto a palavra muda o ambiente. Eu falo um pouco do Evangelho, o André fala um pouco, as meninas que são a Gra, quando está em casa, a Carol, a Soraya lê uma parte de um livro. O Evangelho vai se completando, é uma coisa interessante, porque abre as páginas abertas ao acaso e as mensagens vão se entrelaçando. E a gente diz, não é? Para quem não conhece, a ação dos Espíritos, nesse momento, diz, olha, é o acaso, não existe o acaso.
É uma programação do outro lado. É uma programação dos espíritos que vai tendo aquela sequência natural, como ele diz aqui, através do aprendizado. A nossa mente vai abrindo, nós vamos bebendo aquela luz, nós vamos respirando aquele ar puro. E depois, no final, tem pessoas que mandam mensagem e dizem assim, mas já acabou? Foi 40 minutos de evangelho. Então nós percebemos que o tempo passa tão rápido quando a coisa nos interessa, não é verdade? E as pessoas dizem, mas poderia ficar mais. E eu sempre digo assim, poderíamos ficar aqui falando horas do evangelho, porque as informações vêm vindo, os espíritos vão nos intuindo, mas temos que ter horário. Então nós percebemos que o culto do evangelho é uma coisa tão bela. Tem pessoas que falam, Sérgio, como é que é o culto no evangelho? É uma coisa muito simples. Você tem que ter pelo menos um dia na semana, tem que ser naquele dia, tem que ter horário. Mas tem que ter horário, Sérgio? Tem que ter. Os espíritos, os amigos não vão ficar à nossa disposição 24 horas, sendo que naquele dia às vezes a gente nem faz. Então, por exemplo, vamos fazer na segunda? Vamos. 7 horas da manhã? 7 horas da manhã. Então é 7 horas da manhã. 10 para 7 já tem que estar a música tocando. Aquela música suave. Depois coloca-se as águas. Os bons espíritos já vão preparando o ambiente, junto do nosso anjo da guarda. Depois nós iniciamos com uma prece, uma leitura do evangelho. Se mais alguém estiver participando, pode ser lido uma página de um livro de mensagens. Alguém comenta o evangelho e depois alguém faz a prece final e todos tomam água. Isso, em 15 minutos nós podemos fazer um evangelho muito bem feito. Não precisa ficar 1 hora e meia, 2 horas. Não, você pode fazer 15 minutos, 20 minutos, né? Fazendo com que as pessoas participem. Se você tiver crianças dentro de casa, incentive as crianças a ler. Fazer uma prece. Fazer uma prece. Isso é muito importante. E não podemos ser exigentes com as crianças. Nós precisamos envolver. Porque às vezes a gente é exigente, cobra da criança o que a criança não tem capacidade naquele momento de dar, a criança fica acuada e fica com medo de fazer novamente para não decepcionar os pais, os avós. Então é muito sério envolver as crianças com amor, com respeito e entendendo a faixa etária daquela criança. Dando continuidade, diz assim, a bênção do culto aberto na divina diretriz. Conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Que coisa linda, não é verdade? Isso a gente percebe. Quando termina o evangelho, parece que a casa está toda iluminada. Parece, porque a grande maioria de nós não tem olhos para ver. Porque se tivesse, nós iríamos fazer uma afirmativa, a nossa casa fica toda iluminada. Então nós temos o nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, que dirige o nosso trabalho da nossa casa, dirige o culto do evangelho, e ele sempre tem pedido para as pessoas cooperar com a prece no final, para que as equipes espirituais que ele dirige possam visitar cada casa, trazer luz para a nossa casa. Olha que coisa bonita, né, André? É a luz que nós precisamos para espancar as trevas do nosso orgulho, do nosso personalismo, do nosso verbo incontrolado. Então o evangelho, sem sombra de dúvida, é aquela limpeza espiritual, mas volto a repetir, quando feita com simplicidade, mas com amor, não por obrigação. Vamos sentar todo mundo porque é dia do evangelho. Também não adianta, a espiritualidade sabe da nossa intenção. E a última estrofe, quem traz consigo a alegria, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial. Então aqui nós vemos, né, André, o quanto a nossa casa se transforma. E às vezes nós falando, as pessoas que estão ouvindo, que não tiveram essa experiência, às vezes não conseguem entender a grandeza da experiência que nós estamos mencionando. Se você tem dificuldade, você pode assistir o culto do Evangelho conosco. Então nós temos aí o domingo às 18 horas, estamos com alguns dias durante a semana
que é o culto do Evangelho. Nós vamos fazer alguns dias mais agora em janeiro, fevereiro, com a questão da pandemia, já que nós vamos retornar para o centro. Então nós já vamos deixando em aberto, porque logicamente não vai ser como foi até o final do ano, todos os dias, não é? Mas se você quiser participar, é sempre uma alegria para você ver como é que funciona. E se você quiser entrar na TV A Caminho da Luz, você pode assistir os cultos do Evangelho que nós já temos lá. Você põe a água sobre a mesa, acompanha e entra na vibração daquilo que está acontecendo e no final você toma a água e com certeza os bons espíritos vão se aproximar da sua casa. Sem dúvida, o Evangelho é esta alegria renovada, esta esperança que nos consola. Então, as pessoas que têm dificuldade para chegar até nosso canal é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E encerra a mensagem dizendo: pela oportunidade permanente destes conceitos, deliberamos assinalá-las com precioso aviso a nós todos. Então, o professor Ramiro Gama sempre encerra cada lição com uma frase que nos chama a atenção sobre aquela lição. E hoje, por exemplo, ele diz que é importante nós percebermos cada frase, cada estrofe, cada linha e podermos trazer a importância desse ato que todos nós fazemos em casa. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa sempre realizado pela nossa querida rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Nós vamos encerrando o nosso programa e rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos envolvendo. Até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.